Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Louveira, hoje entrevistamos a pré-candidata pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, a advogada Maria Regorão. Maria Regorão tem 65 anos, nasceu em Irapuru, São Paulo, e é advogada. Lembrando que as perguntas foram enviadas pelos internautas do Louveira News. Qual a avaliação que você faz da cidade de Louveira hoje? A situação que eu faço da cidade de Louveira é que nós estamos bem localizadas geograficamente, estamos próximos, da cidade de Campinas, cidade Vinhedo, Jundiaí, Valinhos. Eu vejo que a cidade ela tem um potencial de recurso muito grande. Hoje ela está sendo colocada em segundo lugar, de renda per capita. No entanto, eu vejo que falta muito na nossa cidade. Apesar da gente ter muito recurso, ela deixa a desejar. Nós temos carência na habitação, nós temos carência no transporte, nós temos carência na saúde, nós temos carência na segurança, e eu acho que pouco se foi feito e foi pensado. Para você ter uma ideia, nós temos ciência que a cidade de Louveira hoje ela tem zero de tratamento de saneamento básico. A nossa água ela chega com dificuldade, há um desperdício de 50% da água desperdiçada, isso não desperdiçada nas torneiras não, porque o povo hoje tem uma conscientização da questão que ele tem que economizar esse líquido precioso. Essa água ela se desperdiça no próprio vazamento, da canalização, da captação até a entrega nas residências. Então, a cidade é uma cidade carente na questão, por exemplo, de moradia, Nós temos aqui um aluguel altíssimo que muitas pessoas não têm condições. Ele tem que escolher se ele paga o aluguel ou se ele mantém as suas necessidades básicas. Nós temos carência de emprego também, nós temos carência na saúde, deixa a desejar, nós precisamos de mais especialidades. A cidade ela é um porte de referência, onde as pessoas querem vir morar, querem residir por questão de acessibilidade, de próximo da capital, próximo das cidades de referência. No entanto, quando você olha para a cidade, você vê que nada acontece. Você vê uma grande diferença quando você, por exemplo, nós estamos a questão de minutos de distância, por exemplo, da cidade de Vinhedo. Quando você chega em Vinhedo, você parece que você está numa cidade maravilhosa. E você olha para a nossa cidade, quando você entra na cidade de Louveira, você vê, parece que nada está acontecendo aqui, Ela continua a mesma cidade de 20, 30 anos atrás. Então eu acho que a preocupação dos novos gestores é nesse sentido de dar melhor qualidade de vida e fazer com que a cidade realmente ela fique nesse patamar referencial, não só dos recursos financeiros, mas do aporte, da entrega desses recursos financeiros às pessoas, aos cidadãos. Como pré-candidato, o que você faria de diferente para melhorar a cidade em relação do que está hoje? Com certeza eu faria tudo diferente. Primeiro, eu faria um governo mais criativo, um governo mais empreendedor. Eu faria uma administração adaptada às necessidades básicas, às necessidades sociais. Eu seria uma gestora, eu seria uma prefeita mais presente, na vida das pessoas. Eu daria mais oportunidades, por exemplo, para os nossos comerciantes, para as indústrias locais. Eu daria prioridade para as pessoas, Eu daria oportunidade para a população. Eu seria uma prefeita mais próxima da população. Eu ouviria mais, eu daria mais atenção, Eu também
priorizaria alguns segmentos, como por exemplo a saúde, que eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Eu daria prioridade à educação, à segurança. O cidadão, ele teria que se sentir seguro dentro da sua cidade, para sair, para voltar, para retornar para sua casa. Eu pensaria na questão, por exemplo, da moradia, porque a moradia ela faz parte do direito do cidadão, da dignidade humana, e hoje a gente vê que pouco se faz. Tem pessoas que hoje ele não tem condições de comprar um terreno nessa cidade, não tem condições porque o preço foi lá em cima. Então eu daria prioridades nessa questão da moradia. Eu também priorizaria o servidor público, né? Eu chamaria o servidor público a esse comprometimento com o gestor, porque quem está à frente de tudo hoje, quem devolve os recursos dessas cidades, são o servidor, no atendimento diário. Então, essas pessoas seriam valorizadas, né, através não só de ótimos salários, de benefícios, de curso de capacitação, a questão, por exemplo, da guarda, por exemplo, a nossa guarda municipal. Eu ampliaria a guarda, o efetivo da guarda, dando qualidade de vida para eles, bons salários, atendimento médico, hospitalar, né? Faria um plano de carreira para a guarda municipal, também para o servidor público, valorizando as pessoas. Eu seria um prefeito ou uma prefeita que valorizaria as pessoas, o ser humano, e acima de tudo buscaria aplicar bem os recursos, né? Distribuir bem esses recursos aí para satisfazer o cidadão. Qual a sua posição sobre as obras paradas na cidade, como por exemplo o teatro? A minha posição é de indignação, como cidadã louverense, como uma pré-candidata à Prefeitura de Louveira. Eu estou há muito tempo indignada. A questão, por exemplo, do teatro, eu vejo que não sou contra o teatro, porque eu sou a favor da cultura, sou a favor do lazer. Eu vejo que quem projetou esse teatro, com certeza ele projetou uma obra que fosse de encontro com as necessidades da cidade. Ele quis promover, ele quis proporcionar para a cidade uma obra que trouxesse alegria, que trouxesse um lazer, que levasse as pessoas a curtir uma cultura através das representações do teatro. Então, só que veja bem, ela foi parada. Então não existe justificativa para isso. O dinheiro foi gasto ali. Então o que nós teríamos que fazer? Eu vejo que teria que se fazer um levantamento da situação, porque o que eu tenho conhecimento que o contrato, né, dessa obra, ela foi rescindido esse contrato. Então eu acho que teria que fazer uma avaliação para verificar essa questão de dar continuidade, ou seja, a teatro, porque eu vejo que provavelmente não tem condições de você aproveitar essa obra para uma outra coisa, porque ela foi planejada para ser um teatro. Então, nas minhas expectativas, apesar de estar indignada, eu vejo que nós teríamos que dar continuidade naquilo, porque não pode ficar parado, não pode. Uma obra não pode ficar ali parada à mercê de dengue, de outros problemas que devolve para a população aí de forma desagradável, por exemplo, de saúde. Uma cidade com tantos recursos, por que ainda não temos tratamento de esgoto em toda a cidade? Eu acho que não temos ainda o tratamento de esgoto em todo o município, porque os gestores anteriores, eles não tiveram comprometimento com isso.
né? Eu ainda defendo um pouquinho que talvez faltou recursos, né, para você fazer projetos técnicos aí, porque isso demanda um projeto técnico de alta qualidade, né? E demanda você fazer contrato com uma empresa de porte, com engenheiros capacitados, né, para desenvolver essa questão do tratamento de esgoto, mas eu vejo assim que eu até não sei se seria uma desculpa, mas o que acontece? Louveira, ela teve um desenvolvimento econômico de 10 anos para cá. Então os prefeitos anteriores, eles pensaram em quê? Eles pensaram em construir obras, né, prédios faraônicos que as pessoas visualizam, né? Escola, ou seja, deram prioridades para construir escola, para pavimentação em estradas, unidades básicas, e não pensaram no tratamento de esgoto, que hoje você tem que dar prioridade. O gestor que assumir daqui para frente, ele tem que ter o comprometimento, não só legal, moral, né? Comprometimento com a cidade, porque faz parte, é essencial para a saúde do cidadão e principalmente na questão, né, que nós falamos há pouco, né, também da conurbação, né? Nós não podemos transferir o problema da nossa cidade para outra cidade, que é o caso, por exemplo, da cidade de Vinhedo, que recebe lá toda a carga do esgoto daqui da nossa cidade. E sobre a água? Na sua opinião, o que é preciso ser feito? A água, eu vejo que hoje ela chega com muita dificuldade nas nossas torneiras, né? Nós temos bairros aí que reclamam muito da questão da água. A água, a gente tem acompanhado até pelos jornais, a água chegando muito suja também nas torneiras. Eu vejo que tem-se necessidade de fazer um mapeamento, inclusive, para verificar onde que está ocorrendo esses desperdícios de água, né? Talvez trocando a tubulação antiga por novas. Eu vejo também a questão desse desperdício, continuar as campanhas, né, de conscientização junto das pessoas, também cuidar bem das nossas nascentes, né, do nosso rio Capivari, né, despoluindo esse rio Capivari. O córrego Fetá, tratar ele com muita atenção, com muito carinho, porque é dele que a gente capta a nossa água. A questão da mata ciliar, né, a preservação da mata ciliar. Enfim, hoje eu vejo que se está fazendo alguma coisa nessa questão, que a gente não pode fechar os olhos, que nós estamos vendo aí que vai ser entregue para a comunidade alguns reservatórios, mas saneamento básico, né, tratamento de esgoto e a questão da água tratada, ela tem que ser prioridade número 1, porque a água é a nossa essência. Nós precisamos da água, sem água a gente não vive, não sobrevive. Então é isso que eu tenho a dizer. Qual a sua opinião sobre a saúde nos dias de hoje? Ela atende à população? Eu vejo a saúde hoje como ela não atendendo 100% das necessidades da nossa cidade. Apesar de nós termos aí uma Santa Casa que tenta suprir essas necessidades, as unidades básicas de saúde também, ali o corpo, né, seja médico, seja atendentes, enfermeiros, também eles fazem de tudo para atender bem, mas apesar da gente ter muito recurso, eu acho que ainda não se ateve à prioridade da saúde. Deixa muito a desejar, sim, no sentido de que nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de especialidades, nós precisamos de exames mais rápidos, né? É impossível você estar doente, você chegar numa consulta e você ter que esperar 2 meses para fazer um exame.
né? Você ter esse deslocamento, por exemplo, para você ir para São Paulo, para você ir para Jundiaí, para você fazer em Campinas, por exemplo, um exame, sendo que ele poderia ser feito dentro da nossa cidade. Eu vejo assim, a prioridade que nós teríamos que dar, por exemplo, no atendimento de crianças. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma clínica voltada à saúde da criança, uma clínica voltada para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, dentro de um próprio complexo, mas direcionado, para que você não confronte, por exemplo, num atendimento básico, você encontrar, por exemplo, diversas enfermidades e crianças junto também. A questão, por exemplo, dos remédios, né? Você vai num atendimento médico, você pega uma receita, dificilmente você sai com todos aqueles elementos que foram dados, né, para você, orientados para você cuidar da sua saúde ali, né? Você encontra um item, né? Em todos, com certeza, você não vai encontrar. Então, apesar dos recursos, apesar da cidade ter muitos recursos, eu vejo que falta muito, principalmente trabalhar a questão da prevenção. E isso a gente se faz dentro do atendimento básico da cidade. Na questão da Santa Casa, o que deve ser feito com um prédio que consumiu mais de 10 milhões de reais e está inacabado? Aqui é uma questão que você tem que parar, refletir. Primeiramente, buscar os responsáveis por isso, né? Hoje a gente tem conhecimento que já está sendo discutido judicialmente, mas é aquilo que nós falamos há pouco do teatro, né? É uma questão de irresponsabilidade de quem efetivamente aplicou esses recursos, mas não soube gerir, não fiscalizou, e responsabilidade para quem vai assumir daqui para frente. Eu vejo que teria que se fazer nessa questão desse prédio que está parado, uma avaliação, né, técnica, rigorosa, né, uma perícia, e esta iria dizer: tem condições de ser habitável. Se tem condições de ser habitável, porque já se disseram que não tem condições de abrigar a ampliação da Santa Casa, mas de repente você tem condição de agregar a administração da Santa Casa, por exemplo, que hoje nós sabemos que hoje se paga um aluguel altíssimo para um atendimento num prédio vizinho da Santa Casa, que de repente você poderia usar para a parte administrativa, né? E por outro lado, eu vejo que os recursos da Santa Casa, ele é bancado 85% por subsídio municipal. Então, quando eu subsidio, né, eu me torno corresponsável. Se eu sou corresponsável, eu tenho obrigação de saber o que acontece com esse valor, né? Se ele foi aplicado lá 10 milhões, jogado no bueiro, na lata do lixo, o que tem que fazer agora? Sanear, verificar o que tem que ser feito para dar continuidade nessa obra. Se vai demolir, se vai usar, é isso que tem que se fazer, tá? Talvez a questão dessa responsabilidade do município, poderia se pensar na questão, por exemplo, já que eu aporto para mim toda a responsabilidade praticamente da saúde, talvez municipalizar, né, a saúde pública do município através da municipalização, porque daí você seria o próprio gestor e o próprio responsável pela administração. Qual a sua opinião sobre a lei do menor aprendiz? A lei do menor aprendiz, ela é esse tema, né, do menor aprendiz, ele é um sinônimo de muita discussão, né, e dúvidas entre os empregadores.
mas ela não deixa de ser um instituto que cria oportunidades para o jovem aprendiz. Tanto para o jovem aprendiz, que tem a oportunidade do seu primeiro emprego, da sua qualificação profissional, como para a empresa também, que ela tem a oportunidade de preparar a mão de obra qualificada. No entanto, a lei, ela veio para dar a oportunidade ao jovem, né? Veio para qualificar. No entanto, o que acontece é o seguinte: uma coisa é o que está no texto da lei e outra coisa é, na realidade, a sua prática, né? A gente vê a competição do mercado de trabalho exigindo aí maior qualificação e deixa a desejar, porque precisaria abrir novos postos, né? Para abraçar o menor aprendiz. E na verdade, então o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele coloca uma cota para as empresas que chega de 5 a 10% do seu número de empregados, mas no entanto não tem uma fiscalização, né? Não tem a fiscalização nesse sentido para ver se realmente está se cumprindo o que a lei efetivamente fala, o que ela reza, né? O que ela realmente projeta para isso. Se a gente não ter esse cuidado de estar realmente, eu vejo assim que o município, ele pode estar discutindo isso, não só com o Ministério do Trabalho, com as empresas local, para ver na questão, por exemplo, desse atendimento, se está preenchendo essas cotas, porque se a gente não tiver esse cuidado, esse compromisso, o que vai acontecer? A lei vai se tornando uma lei morta. Não vai cumprir na sua essência. Eu, por exemplo, nós temos desenvolvido um trabalho voltado para o menor aprendiz, né? Então, mas a gente encontra dificuldades porque uma coisa é você querer fazer e outra coisa é você colocar em prática, né? Porque você precisa, inclusive, de um aporte financeiro para colocar uma associação, uma ONG em funcionamento. Agora, é o momento, né? Hoje na cidade se discute muito a questão da mão de obra qualificada. Eu sugiro e penso assim: por que não começar pelo jovem aprendiz? Já começar qualificando essa mão de obra através da juventude, né? Porque além de você qualificar ele através de estudo e de volta uma pequena quantidade, um salário que ele também possa atender às suas necessidades básicas, né? Ajudá-lo, né? Nas necessidades. Com certeza nós teríamos muito menos jovens, né? Perdidos aí nas drogas, na prostituição, na vadiagem, né? Porque ainda a gente vê muitos na vadiagem. Então eu sou favorável à lei do menor aprendiz, desde que ela seja discutida se realmente ela está sendo cumprida, principalmente na nossa cidade. Falando agora de transporte público, na sua opinião, como ele está e o que pode ser feito para melhorar? Aqui, nessa questão, eu me coloco na condição de usuário, né? Porque nós temos que ver que gente que tem o nosso carro, então a gente vai daqui para lá utilizando o nosso veículo próprio. O transporte público, aos olhos da população, é deixado de lado, ele deixa a desejar, no sentido de que nós temos uma empresa que faz a concessão do transporte, nós temos algumas vans que fazem o transporte de alunos, né? Eu acho que teria uma necessidade de ampliar a frota, por exemplo, de táxi, que está um pouco limitada no município. Poderíamos criar a condição, por exemplo, de o transporte também através da mototáxi, né? Que existe muito interesse nesse sentido também.
Mas voltando à questão das necessidades do cidadão, o que vem de encontro com a gente é, as pessoas reclamam a questão, por exemplo, do itinerário, que o transporte ele não chega em todos os bairros, né? A dificuldade, por exemplo, de final de semana, parece que se reduz esse itinerário. Os ônibus, eles não são de primeira linha, né? São ônibus velhos ainda. Tem a questão dos pontos de ônibus, né? Que também o pessoal reclama muito, porque não se pensa nisso, em fazer realmente um abrigo onde a pessoa está ali aguardando a condução dela, né? Se pensa, vou fazer uma coberturinha aqui que não abriga ninguém, que simplesmente numa chuva não está abrigado, o sol muito menos, né? Então as pessoas reclamam disso. Uma melhoria na qualidade do transporte, dos ônibus, na questão do seu itinerário, né? A passagem também, o pessoal reclama que a passagem é cara. Então eu acho que precisa se fazer um estudo nessa questão. E voltando ao transporte, quando eu mencionei a questão, por exemplo, do transporte feito por vans, eu acho que tem que dar prioridade também a essa questão, porque esse transporte é desenvolvido por pessoas da nossa cidade, né? Eles que são proprietários dos seus veículos, e nós sabemos que essas pessoas, elas têm dificuldades no pagamento da mensalidade do veículo, né, do carnê lá da prestação do veículo, de pagar o posto de gasolina, de manter o seu veículo 100% adequado para fazer o transporte. Por quê? Porque o recurso é repassado, né, dessa empresa concessionária para eles, e a gente vê muita reclamação nesse sentido, porque a contraprestação desse pagamento não é feito com pontualidade, e muitos sofrem por causa desta questão. Quais são suas propostas sobre habitação na cidade? Primeiramente, eu vejo a habitação na questão que se teria, em primeiro lugar, de se fazer um planejamento, um levantamento das necessidades e da carência verdadeira da habitação. Segundo, eu com certeza daria prioridades, né? Porque eu acho que, como eu já falei, eu já disse também, venho repetindo, que a habitação, ela não é só garantido por lei, mas também como um direito do cidadão. O cidadão, ele tem o direito de sair de manhã para o seu trabalho, e lá no seu trabalho ele pensar: logo mais eu estarei retornando para a minha casa, para a minha habitação, aonde ele vai buscar o descanso dele, né? O prazer de estar junto com a família, sem a preocupação de que ele tem que trabalhar aquele dia suado e pagar o aluguel, que por sinal nessa cidade é caríssimo, né? Então, levantando esses dados, né? E a gente buscaria talvez um projeto, né, uma participação ali junto com a Caixa Econômica Federal, com o projeto Minha Casa Minha Vida. Por que não buscar parceiros também, empresas privadas, né, que tenham interesse na construção dessas moradias? Mas eu penso o seguinte: para quando você falar em habitação, quando você fala em habitação, primeiro lugar, você tem que mudar a forma de como levada a expectativa dessas pessoas, como ela poderá ter a sua casa. Eu vejo que hoje é feito através de sorteio. Eu acho que isso é uma forma injusta,
é um verdadeiro se faz um verdadeiro cidade espetáculo, uma promoção social em cima de distribuição dessas casas que nunca chega. Se você for analisar um programa de governo aí de 10, 15 anos, só se fala em habitação. Um fala que vai dar 1.000 casas, outro fala que vai dar 5.000 casas, e termina o mandato, não dá nem 10% daquilo que ele projetou. Não dá. Então, eleva o povo a uma expectativa, um anseio de atender a necessidade daquela família por conta do voto, querendo o voto, e na verdade não se faz, não dá esse retorno. Então, eu acho que tem que ser o levantamento da demanda. Nós teríamos que criar requisitos, né? As pessoas deveriam preencher esses requisitos para ela adquirir essa propriedade através de um estudo social, mas um estudo social sério, coerente, comprometido, e um estudo que a pessoa que vai ser a contemplada, ou seja, que vai ter o direito, não vou falar em contemplação, mas que vai ter o direito de ter a sua moradia, seja de forma justa, para que a gente não fique ouvindo o que a gente ouve, né? Pessoas que moram aqui há 30, 40 anos e falam, vou morrer e não vou ter condições de ter minha casa, né? Outros, distribuição de casa para pessoas que é solteira, que não tem nenhum vínculo familiar. Então, por quê? Porque essa pessoa, como as outras, ela fizeram a inscrição, ela participou dentro daquele programa que é de sorteio, se ela foi, é pela sorte. Então é bem por aí, é pela sorte. Se eu tenho sorte, eu ganho. Se eu não tenho sorte, eu vou lamentar o resto da vida e vou concluir, vou morrer e não vou ter a chave da minha casa própria. Então, eu vejo que nós temos que dar prioridade sim à habitação, mas que ela seja dada de forma justa, que a justiça seja cumprida, não só pelo que fala a lei, mas também pelo direito das pessoas. Eu tenho que preencher esse direito. Aí eu acho que é 100%, né, que vai dar certo as coisas. Por que você acredita que pode ser uma boa prefeita para Louveira? Que você é bom, ou que você é boa, ou que você vai ser bom, ou que você vai ser boa, você abre aí, no meu modo de pensar, uma questão assim, de você estar falando de si próprio, sabe? Eu acho que é complicado quando você fala de si próprio, mas quando você faz parte, né, de uma cidade, quando você tem inclinação, né, para essa vocação política, você sente no seu sangue, na sua veia, né, essa inclinação, essa vocação política, você se coloca à frente, né, de estar ajudando, né, buscando aí atender as ansiedades da cidade, das pessoas como um todo. Eu vejo que eu não nasci nessa cidade, nasci em Irapuru, vim para cá ainda pequena, cresci aqui nessa cidade, conquistei muitas coisas, vi essa cidade desenvolver, vi e vejo as suas necessidades. Não posso ficar à mercê de também somar com aquele grupo de pessoas que só reclamam, que só apontam dificuldades. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que mostrar que realmente eu sou comprometida, eu tenho que devolver a essa cidade parte daquilo que ela me deu. Aí agora eu posso falar, depois de dar essa explicação, eu posso falar por que eu posso ser uma boa prefeita. Porque hoje eu me encontro num potencial de realização da minha vida, de aprendizagem, de conhecimento, de amadurecimento. Então,
eu acredito que eu serei uma prefeita mais humana, mais próxima das pessoas, mais próximas do cidadão, primeiramente até pela minha condição espiritual, né? Por esse ser espiritual que há dentro de mim, que me faz eu ter esse pensamento de ser melhor, de estar próxima das pessoas, de ajudá-las, né? E fazer a coisa com seriedade, com comprometimento, né? Com responsabilidade. Nós não podemos aceitar o que a gente tem presenciado nos últimos dias da nossa vida. A gente só vê pessoas, né, corrompidas, corruptores, só pessoas que só pensam no poder, só querem chegar, ter resultados, aproveitar da situação para aonde ele pode ter resultados e não dar resultados. Então, por causa desse pensamento, pela forma do meu perfil, do meu caráter, da minha ética, né, até por ser mulher, né, mãe, eu vejo que ninguém vai se arrepender se um dia eu ser prefeita dessa cidade. Eu sou Juliana Sona, diretamente para o Louveira News.